Eleições 2022. Tribunal Regional Eleitoral começa a preparar as urnas eletrônicas para a votação do segundo turno no dia 30 de outubro. Nossos repórteres mostram os reflexos do temporal do fim de semana na região da Grande Florianópolis. No litoral norte, correnteza provoca o fechamento do acesso aos portos de Itajaí e Navegantes. Veja também, com portões fechados, Avaí é derrotado pelo Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda, a Prefeitura da capital inaugura nova sede do projeto Bairro Educador. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje com eleições 2022. Olho no voto, olho na TV BV. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina começou nesta segunda-feira a geração das mídias das urnas eletrônicas para o segundo turno da eleição. O procedimento consiste na preparação dos dispositivos de armazenamento para a carga das urnas para votação, transição do turno das eleições, ativação de aplicativos de urnas eletrônicas e gravação dos resultados das sessões eleitorais, também conhecido como boletim de urna. Os trabalhos são conduzidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, com o apoio do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também podem ser acompanhados por representantes dos partidos políticos e pela população. As urnas eleitorais elas estão nas suas respectivas zonas eleitorais e agora elas vão ser, a partir dessa semana, até o dia 23, preparadas para o segundo turno, onde elas recebem quais são os cargos que vão ter a disputa para o segundo turno e quais são os candidatos que passaram para o segundo turno. Ele é um dos muitos procedimentos que a gente tem de auditoria, né, na urna eletrônica. Durante esse procedimento de preparação dessas urnas, algumas urnas podem ser sorteadas por amostragem e as pessoas que estão lá presentes podem verificar realmente a lista de eleitores que estão dentro de cada urna e a lista de candidatos. O que acontece na prática é a preparação das 16.242 sessões eleitorais para votação no segundo turno. As informações como a relação de eleitores e os dados dos candidatos são armazenados nestes dispositivos. A mídia é como se fosse um cartão de memória das urnas. Neste dispositivo ficam armazenadas todas as informações. A geração das mídias está sendo realizada nas 99 zonas eleitorais do estado. O procedimento serve para dar mais segurança e transparência ao processo. O TRE-SC também estuda aumentar o número das urnas de contingência, em caso de problemas técnicos, no dia da votação. No primeiro turno, a gente teve 1,6% de substituição de urnas, então esse foi um índice bem acima do histórico, que era na faixa de 0,6%. Então, no segundo turno, a gente vai ter mais urnas de contingência para que, se essa taxa de defeito persistir, a gente tenha urnas de contingência suficiente para substituir todas as que apresentarem defeito. A Justiça decidiu que Fabiano Kippermay, de 19 anos, que assassinou 3 bebês e 2 professoras na chacina de Saudades, vai a júri popular. Ele é acusado de 5 homicídios e 14 tentativas de homicídio. O julgamento ainda não tem data definida para ocorrer, mas serão levadas em conta todas as qualificadoras. Motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Fabiano Kippermay, hoje com 19 anos, entrou em uma creche com uma adaga, uma espécie de espada, e golpeou fatalmente 2 professoras e 3 bebês que não resistiram aos ferimentos. Outra criança conseguiu ser socorrida a tempo. Ele ainda ameaçou outras crianças e professores que se esconderam nas salas de aula. A tragédia foi em 4 de maio de 2021 e teria sido premeditada. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, decidiu, por unanimidade, proibir a pesca nas pontes de Florianópolis. A decisão foi da 3ª turma. O colegiado ainda decidiu que a União, o Estado e a Prefeitura da capital devem adotar medidas para impedir a pesca nas pontes Pedro Ivo, Colombo Salles e Hercílio Luz. A decisão atende a um pedido feito pelo Ministério Público Federal, que entende que a pesca promove riscos aos tripulantes de embarcações que passam pelos vãos das pontes e também aos próprios pescadores. O recurso impetrado por União, Estado e município foi negado. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta segunda-feira com a Paloma Totti. Olá, Paloma.
Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Band desta segunda-feira. A repercussão e o sucesso do debate presidencial na Band. Tiros assustam comitiva de candidato ao governo de São Paulo durante campanha em comunidade. Violência e invasão de campo encerram jogos das séries A e B do Brasileirão. Rússia volta a atacar a Ucrânia com drones kamikazes. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco às 7h20. A gente te espera. De volta com o Band Cidade para falar do prêmio Band Cidades Excelentes 2022. A iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila reconhece as boas práticas administrativas nos municípios brasileiros. Desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Pontos importantes na hora de definir uma cidade excelente. Esse é mais um pilar entre os 6 que são avaliados pelo prêmio Band Cidades Excelentes, que compreende diversos critérios que somam na pontuação, como o PIB per capita, o salário médio da população, a renda domiciliar, a educação de jovens e adultos, segurança pública, trânsito, entre outros. O desenvolvimento socioeconômico proporciona a geração de riqueza local, uma vez que cria as condições para o desenvolvimento da iniciativa privada, atraindo mais empresas e mais empregos. Já a ordem pública garante baixas taxas de violência e de desigualdade social. Esse quadro completa o sistema harmônico de uma cidade excelente, impulsionando a capacidade de eficiência fiscal e de transparência da cidade com a aplicação dos recursos captados. Somados, esses pontos importantes fortalecem a gestão pública e interferem diretamente na vocação econômica dos municípios, que pode afetar a relevância de setores como a agropecuária ou o turismo na construção do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Observe como anda a gestão do seu município. Hoje é o Dia Nacional da Vacinação e no que diz respeito ao coronavírus, Florianópolis está entre as 5 cidades do país com mais pessoas totalmente vacinadas. As informações ao vivo aqui no Band Cidade com o repórter Ronaldo Penido. Olá, Ronaldo, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. A cobertura vacinal está em 96%. Até o momento, a capital catarinense aplicou mais de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19. Os números colocam Florianópolis entre as 5 cidades brasileiras com o maior número de pessoas totalmente imunizadas. Nesta segunda-feira é comemorado o Dia Nacional da Vacinação e a data serve para conscientização sobre a importância da imunização no controle e na erradicação de doenças. Na capital, desde o início da vacinação contra a Covid, foram aplicadas 1.318.761 doses. No momento, o nível de alerta epidemiológico para a Covid está baixo, com 152 casos ativos sendo acompanhados. O risco potencial baixo se deve justamente ao percentual da cobertura vacinal, com mais de 96%. Outra iniciativa para aumentar a cobertura vacinal na capital catarinense foi a adesão à campanha nacional de multivacinação e poliomielite durante os meses de agosto e setembro, quando foram aplicadas mais de 117 mil doses das vacinas. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. O fim de semana foi de enxurrada na Grande Florianópolis. O temporal provocou alagamentos na região, como mostra agora a repórter Júlia Matos. O sol trouxe um respiro para os moradores da Grande Florianópolis na manhã desta segunda-feira. Depois de um final de semana de chuva, algumas ruas ainda seguem com acúmulo de água. No Córrego Grande, vários locais amanheceram tomados pelo barro, trazido pela água. No Rio Tavares, a Servidão Beira Rio já é famosa pelos casos de alagamento. As enxurradas deste último sábado foram registradas por moradores, assim como em bairros vizinhos. O Morro das Pedras, no sul da ilha, é um dos bairros mais afetados pela chuva. Ruas ficaram completamente alagadas. E em algumas, como essa daqui, as pessoas estão precisando molhar os pés para conseguir passar. Uma delas foi a Cleonice. Essa manhã, a empregada doméstica precisou trocar os tênis por sandálias para chegar até a casa em que trabalha.
sabe, sem doença nessa água, que tem nessa água, né? Mas eu vou ter que passar porque eu tenho que trabalhar, né? É um compromisso meu, é o meu dia, né? É o meu ganha-pão, né? Newton mora no bairro há 30 anos e também registrou os estragos que não são novidade na região. Às vezes passa carro, as placas vão ficando, entendeu? Quando passa carro, detalhe, né? Que quando alaga isso aqui é horrível. É horrível. Fora que joga água dentro de casa ali, joga água no vizinho, enfim, é um problema já recorrente de um bom tempo. Em Florianópolis, além do Morro das Pedras, os bairros Campeche, Rio Vermelho e Ingleses são foco de força-tarefa organizada pela Prefeitura. A Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil fazem parte da ação que pretende recuperar as ruas atingidas. As chuvas na cidade ultrapassaram os 170 milímetros nesta última semana, quantidade maior do que a média registrada no mês de outubro, 133 milímetros no total. Nós vamos levar os nossos caminhões para desentupir o sistema de drenagem, para que, voltando a chover, a gente não volte a ter alagamento nessas ruas. Nós estamos fazendo recuperação e revitalização em algumas áreas. SC 406, rodovia Osnildo Lemos, lá no Santinho, a Edu Vieira, Mané Vicente do João Paulo, todas essas ruas terão atenção especial nossa. Fora da capital, cidades como Biguaçu e Tijucas seguem em alerta amarelo. Foram registrados quase 100 milímetros de chuva em apenas 6 horas. Foram identificados deslizamentos de terra e a Defesa Civil do Estado segue monitorando as regiões. A gente mantém um contato muito próximo com as Compidex, que são as defesas civis municipais, a fim de que a população seja avisada dos alertas, seja informada das condições meteorológicas e possa efetivamente tomar decisões. No Alto Vale do Itajaí, o que preocupa é a situação das barragens. Por lá, o monitoramento tem sido contínuo. A barragem sul de Ituporanga começou a verter às 8h30 da manhã de domingo, momento em que atingiu 100% da ocupação, segundo dados da Defesa Civil Estadual. O alto volume de água na estrutura atraiu a atenção de pessoas da região que visitaram a barragem. A Defesa Civil informou em nota no fim de semana que o vertimento não é motivo de preocupação, destacando que os efeitos foram mínimos no nível do rio. Próximo ao meio-dia desta segunda-feira, 3 comportas estavam abertas e 2 permaneciam fechadas. A barragem tem uma pequena lâmina de água passando por cima da altura da estrutura, que é de 31 metros. A Defesa Civil do Estado ela vem fazendo um excelente trabalho na operação das comportas. Não há riscos de inundação na cidade e todas as operações que a Defesa Civil vem fazendo para beneficiar todas as cidades ribeirinhas que ficam a jusante da barragem sul. A barragem oeste, em Taió, permanecia com todas as comportas fechadas na manhã desta segunda-feira. O volume máximo foi atingido por volta das 3 da tarde deste domingo. De acordo com a Defesa Civil, a estrutura não deve ser operada até que o nível do rio no centro de Taió diminua. A barragem chegou a ter uma lâmina de água em torno de 1 metro, passando em cima da altura máxima da estrutura, que é de 23 metros. Uma lâmina de água também atingiu a SC 350 no trecho entre Taió e Rio do Campo. Nesta manhã, a rodovia já não tinha mais passagem e o desvio estava sendo feito pela localidade de Bela Vista. E o canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes, no litoral norte, está fechado desde ontem. Não há previsão de quando os navios vão poder ser rebocados ou atracar novamente no complexo. Ventos fortes e uma correnteza no rio Itajaiaçu foram os motivos do fechamento. Nenhuma embarcação está autorizada a entrar ou sair dos 2 portos por causa dessa situação. A correnteza se deve à elevação do rio, causada pelas chuvas em Santa Catarina. Somente neste começo de semana, 7 entradas e uma saída de embarcações estavam previstas para o complexo portuário. E a terça-feira deve ter mais chuva em Santa Catarina. Detalhes agora na previsão do tempo. Em todo o estado, a terça-feira vai ser influenciada por áreas de baixa pressão. A consequência é a ocorrência de chuva no decorrer. As temperaturas vão estar amenas no estado. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 24. Em Lages, 11 graus de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 23 graus.
7h07, passadinha agora no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vamos ver os destaques de hoje. Olha só, mêsversário de idoso é comemorado com o Corpo de Bombeiros de Criciúma. Tem uma informação aqui de Porto União. Homem desaparece após um rio transbordar. Tem aqui também, ó, Florianópolis receberá a segunda edição do Festival de Circo. Tem a programação completa. Florianópolis aplicou mais de 1 milhão de doses contra a Covid-19. Na política, destaque para a campanha de Lula, que cancela ato em Santa Catarina devido a compromissos e choque de agendas do candidato do PT à presidência da República. Tem também muito mais informação. Olha só, a polícia apreende quase 1 tonelada de carnes de procedência duvidosa em Santa Catarina. Debate na Band bate recorde de maior live jornalística no YouTube. Muita informação para você. Tem também ali, ó, a HU suspende atendimento na unidade de emergência pediátrica. Copa do Mundo deve movimentar mais de 90 milhões de reais em Santa Catarina. E na área da economia, Caixa pagará bônus salarial a mais de 1 milhão de brasileiros. Essas e muitas outras informações você confere em tvbv.com.br. É só acessar apontando a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado. Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí perdeu para o Fluminense na ressacada em jogo sem a presença do torcedor. Foi a 5ª derrota consecutiva do time. Os donos da casa começaram querendo o jogo e fazendo com que o torcedor suspirasse, mesmo de longe. Nos primeiros 5 minutos, o Avaí teve 2 oportunidades, com Rômulo e Kevin. O Leão começou o primeiro tempo bem, mas não soube aproveitar. Diferente do Fluminense, que tem o artilheiro da Série A e que estava no lugar certo e na hora certa. Iago arriscou de longe, a bola bateu no travessão e Cano de cabeça marcou o 18º gol dele no Brasileiro. O Avaí não recuou e continuou buscando o gol. Mas quem achou mesmo foi o tricolor carioca de novo. Arias cobrou o escanteio e David Braz de cabeça fez o segundo. O Leão voltou do intervalo precisando se recuperar do balde de água fria da etapa inicial, já que fez um bom tempo, como ainda não tinha feito com Lisca. Rafael Vaz encontrou Renato, que cara a cara com Fábio mandou para fora. Na sequência, Lucas Ventura bateu com perigo e Fábio defendeu. Depois disso foi só flu e na insistência saiu mais um. Arias tocou para Martinelli fazer um belo gol e fechar a conta. Avaí 0, Fluminense 3. O Avaí chega a 5 derrotas seguidas na Série A. Se mantém na penúltima posição com 28 pontos somados. E conforme as rodadas vão passando, a chance de rebaixamento do Leão da Ilha à Série B do Brasileiro aumentam. Restam 6 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Não tem faltado luta, entrega, né? Tem faltado competência. E a tabela nos ajuda o tempo inteiro, as rodadas, né? Mas a gente que é o principal responsável e não está conseguindo se ajudar. E eu cheguei aqui para mudar esse panorama, também não estou conseguindo mudar, né? Na Série B, o Criciúma derrotou o Ituano no estádio Heriberto Wilson e entrou na briga por uma vaga no G4 da competição. Agora, faltando apenas 3 partidas para o fim da Série B, o Criciúma está a 4 pontos do time carioca, o primeiro do G4. E a felicidade do torcedor não é só pela tabela. Dentro de campo, o time também está fazendo a galera sorrir. Arilson tentou abrir o placar, mas quem conseguiu foi o zagueiro Rodrigo, no primeiro tempo. O Ituano tentou responder, mas parou em Gustavo. Na segunda etapa, a rede do Heriberto Wilson foi balançada de novo. Rômulo, que saiu do banco, marcou 2 vezes. A primeira aos 13 minutos. 5 minutos depois, o segundo, fechando o placar e deixando o torcedor sonhar com acesso. Vamos subir Tigre. Esse é o pensamento, né? Nós chegamos numa fase, num momento agora que nós não temos que ficar falando mais se não vamos lutar por isso, não vamos lutar. Não, é lutar pelo acesso mesmo. A Prefeitura de Florianópolis inaugurou mais uma sede do Bairro Educador. Agora são 12 comunidades da capital que contam com este projeto. Mais de 1.600 alunos da rede municipal têm acesso a oficinas de esporte, artes e também educação. O contraturno dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis está com nova cara. O programa Bairro Educador agora chega a 12 comunidades espalhadas por todas as regiões da capital, com oficinas educacionais, culturais e esportivas.
São mais de 1.600 estudantes a partir dos 6 anos de idade que participam do projeto. Um programa de extrema relevância que trabalha a educação não formal com atividades esportivas, culturais e de lazer, levando às comunidades, mais do que oportunidades, a garantia de direitos. O programa saltou de 4 sedes para 12, com atividades no Monte Cristo, Monte Verde, Morro da Mariquinha, Morro do Mocotó, Ingleses, Sambaqui, Campeche, Rio Tavares, Rio Vermelho, Córrego Grande, Costeira do Pirajubaé e Vila Aparecida. A ampliação significa um importante avanço no desenvolvimento dessas crianças. Bom, esse programa da Prefeitura tem por objetivo trazer no contraturno escolar atividades esportivas, culturais, de aprendizado para todos os nossos estudantes da rede pública. Esse programa iniciou há um tempo atrás e tem transformado a vida de diversas comunidades. Ao todo, são 93 oficinas com muitas atividades, desde esporte, aulas de corte e costura, dança, arte, música, cultura. Para eles, além do aprendizado, é um momento de diversão. Cultura. Cerca de 60 estudantes da rede pública vão ter aulas práticas de orquestra a partir de hoje. O projeto é da Camerata Florianópolis e da Fundação Catarinense de Cultura. Detalhes com Júlia Matos. Olá, Rodrigo. Essa é a primeira edição do Camerata Educando com Música. Ele vai reunir, então, crianças de 7 a 10 anos de idade que terão aulas individuais e em conjunto para que, no final, tenha a Camerata Encantada, composta, então, uma camerata infantil. Esse projeto ele prevê inicialmente a realização com alunos e alunas de escolas públicas aqui da região, que vimos de extrema importância pensar um entorno, as escolas que estão em torno da sede, pensando a disponibilidade, o engajamento desses alunos, a disponibilidade, né, de estarem aqui com a gente. Começamos o projeto já há um mês, mais ou menos, quando fomos até as escolas, pensando a seleção através de recitais didáticos, onde apresentamos nas 4 escolas, 8 recitais, e depois o processo de seleção, enfim, começando a prática aqui na Camerata, junto com os alunos, nessas 2 aulas semanais. Perfeito, muito obrigada, Pablo. Essas são as informações. Rodrigo, vou voltar então com vocês no estúdio. Obrigado, Júlia. E mesmo com chuva, o segundo fim de semana da Oktoberfest em Blumenau foi movimentado e atendeu todas as expectativas da organização. O segundo sábado de festa foi, como de costume, com ingressos esgotados e disparado o dia mais movimentado até agora. Nem a chuva que caiu ao longo da semana e também durante o fim de semana desanimou grupos folclóricos, famílias e muitos amigos que se reuniram em mais um dia de Oktoberfest. Uma das atrações mais esperadas foi a banda Vox Club, que fez sucesso com a música germânica que mistura rock com pop. E é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC e 12h20 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.